Fala pessoal, estamos na segunda live do Inglês para Desesperados. Meu nome é Geraldo Tinoco, um dos fundadores e também sou escritor e estudioso da fisiologia. Algumas das formações são neurociência com foco em aprendizagem e psicologia e formação da personalidade. Na última live eu esqueci de apresentar esse moço talentoso aqui que chama Desperito, tá? Ele representa é o nosso mascote, todas as pessoas desesperadas para aprender inglês. E nessa segunda aula, quando a gente está tomando café aqui, tá? A gente vai aprender o que você precisa prestar atenção, se você realmente quer falar inglês e o que você deve fazer durante a sua jornada de aprendizagem, tá? Então vamos lá, eu ia tentar separar o livro do Anders Ericsson, Aí eu esqueci, já apertei o play aqui, mas vamos lá. Então é o seguinte, guys, o que vocês têm que prestar atenção? Essas técnicas aqui que eu vou falar para vocês, elas já foram testadas, A ciência já trouxe isso aqui, principalmente os estudos desse pesquisador sueco, que chama Anders Ericsson, e ele tem um livro muito bacana que chama Peak, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada nesse livro, tá? Um livro muito bacana, tá? Que é os estudos da performance. Então o que ele fez? Ele pegou os melhores do mundo, tem um melhor pianista no mundo, tá? O que ele faz para ele aprender bem? E aí ele começou, de acordo com o tempo, estudar, O melhor do mundo, tá? Os medianos, os professores, e começou a achar coisas em comum na jornada de aprendizagem. Tá? Então a gente fez esse gráfico inspirado nos estudos do Anders Ericsson, tá? Para a gente poder explicar e ficar de forma bem didática para você, o que você tem que aplicar na sua jornada de aprendizagem se você realmente quer aprender inglês mais rápido e se você realmente quer focar em comunicação. A gente sempre fala isso no Inglês para Desesperados. É uma ilusão do aluno achar que a aula de inglês, só a aula de inglês vai ser sua solução para a comunicação. Está muito longe disso. A gente trabalha mais de 10 anos com isso, formatando projetos pedagógicos muito complexos, de pessoas que têm que aprender muito rapidamente, E a gente sabe que está muito longe, tá? A aula de conversação, ela é o básico, Mas ela tem que ser feita da forma correta também. Então, se você não assistiu a primeira live, que a gente fala sobre a Matrix da Fluência, 7 pontos ali, 7 pontos, tá? Que você deve prestar atenção se você quiser aprender rápido, Você corre lá no YouTube que tem, essa aula. E a segunda aula a gente vai falar sobre a jornada de aprendizagem de línguas, E essa aprendizagem também você pode aplicar em qualquer outra aprendizagem, o que você deve prestar atenção e como que você vai fazer para você continuar ali numa performance legal de aprendizagem, tá? Então vamos lá, o que a gente aprendeu com os estudos desse psicólogo sueco que chama Anders Ericsson, tá? Aqui nós temos o gráfico, tá? Que aqui, ó, quanto mais alto, tá, é o conhecimento e aqui é o tempo, tá? Ou seja, quanto várias pessoas acreditam, tá, que a linha da aprendizagem é essa linha em azul aqui, ó. Ou seja, quanto mais eu estudo, quanto mais tempo eu invisto nessa aprendizagem, tá, mais conhecimento eu tenho. Então isso aqui é a expectativa de qualquer pessoa. E veja só, todos os estudos demonstraram, que isso não é verdade. E eu vou te contar uma história, uma história secreta dos bastidores da performance, Teve um jornalista do New York Times, que ele chama Malcolm Gladwell, tem um livro muito famoso que chama Outliers, e ele colocou lá no livro Outliers, interpretou os estudos do Anders Ericsson, tá? Que nos estudos do Anders Ericsson ele tinha falado que aproximadamente ali, você teria que investir 10 mil horas em qualquer habilidade para você se tornar o melhor do mundo. Era um cálculo que ele fez ali, médio ali, para você entender. E aí o Anders Ericsson, ele até já escreveu sobre isso, tá? Que vocês interpretaram, que o Malcolm Gladwell interpretou de forma errada isso aqui. Não é estudar e investir 10 mil horas na habilidade, não, é estudar de forma correta. Veja só, se essa teoria de só investir 10 mil horas, se ela fosse suficiente, eu acredito que eu e você, nós já investimos mais de 10 mil horas tranquilamente na habilidade de amarrar cadarço. Concorda comigo? E nós não somos os melhores do mundo. Chegou uma hora, tá, que a gente entrou em um platô que o seu contato com a habilidade não faz com que você evolua. E depois eu vou contar uma história muito bacana de uma aluna nossa, tá? Então vamos lá. A expectativa de todo mundo é a linha em azul, tá? E aí nós temos essa outra linha aqui, tá? Que é a linha vermelha. O que a linha vermelha ela nos diz? É a linha normal de uma boa aprendizagem. Ou seja, se eu pegar um bom professor e uma boa metodologia de inglês, tá?
eu tenho uma aprendizagem aqui inicial, eu entro em algum platô, tá? Tá vendo que esses platôs eles podem ser longos, né? O que é um platô, tá? É um tempo dentro do seu estudo, onde você estuda e você não sente evolução, tá? Ou seja, você esquece do que você estudou, né? Aí tem várias formas de expressar esse platô, tá? E veja o platô de quem já está no nível avançado, né? O platô aqui pode chegar, né? Tem pessoas aqui que chegam a platôs, né? Sei lá, 5, 6 anos, né, de platô que eles não conseguem quebrar esses platôs. E aí depois, tá? Imagine que é igual a habilidade de andar de bicicleta, tá? Depois chegando na performance, onde você investe mais tempo ali, e aí cai um pouquinho, você fica com isso aqui pro resto da vida. Por isso que às vezes eles falam, né, que a gente nunca esquece de andar de bicicleta, tá? Porque aquela habilidade fica ali, né, muitas vezes, né, adormecida, não fica no nível onde você estava, né, na prática mais intensa, mas ela fica ali. E o Anders Ericsson está estudando as pessoas de alta performance, ele descobriu que existe uma fórmula que ele chama de prática deliberada, tá? A tradução do deliberado, né, é a tradução de intencional, que ele chama de prática intencional. Porque nessas muitas vezes aqui, tá? Se a escola não presta atenção, né, na inteligência emocional do aluno, tá? Se a escola não presta atenção na nutrição do aluno, no exercício físico do aluno, tá? Se ela não presta atenção nas repetições espaçadas dentro da metodologia, né? Ou seja, qual que é o espaçamento de tempo, né? Quão rápido eu vou repetir aquele conteúdo de forma intensa, tá? Se ela não presta atenção, então a gente não pode chamar de prática intencional. É muito mais uma prática ali, né? Que ela foi meio planejada, vamos dizer assim, tá? Então tá, a gente tenta trabalhar dentro da escola, né? Os nossos projetos, essa curva intermediária. Tá vendo que a curva ela não é ausente de platô, ela tem platôs, só que a gente consegue fazer com que os platôs eles fiquem, né, mais curtos, ou seja, com menos tempo e a pessoa consegue evoluir. Veja aqui, né, que no longo prazo, olha a diferença da evolução dessas habilidades. Então tá. Então o que a gente tem que fazer? Ah, Geraldo, então isso é muito fácil assim que você está explicando, igual o Anderson Erickson, qualquer escola pode pegar, né, o livro dele, a metodologia dele e replicar, não é isso? Se é tão fácil explicar igual você está explicando aqui, qualquer um pode pegar essa curva e replicar. Por que eles não replicam? Então vamos lá. Qual que é a dificuldade de replicar, tá? Porque existe uma complexidade que esses fatores eles têm que ser usados ao mesmo tempo, como se fosse uma orquestra. Então é o seguinte, você concorda comigo que se você for tocar ali uma orquestra, né, uma música, um Beethoven, né, tem uma hora que entra só o clarinete, né? Tem uma hora que entra só o piano, tem uma hora que entra só a bateria sai. Então, né, tem uma harmonia entre essas ferramentas e elas têm que ser tocadas, né, no tempo certo. Então, essa complexidade, você ter milhares de ferramentas aplicadas ao mesmo tempo, tá? É o que não é todo mundo que consegue. E a gente fez vários testes, né? E a gente teve a sorte, a competência, né, de conseguir utilizar isso de forma eficaz. Então tá, eu já vou dar o segredo para vocês. O primeiro ponto que você tem que ter aqui, tá? É um bom professor, mas ele tem que ser treinado, tá? Ele tem que ser um mestre. Se eu contar para vocês, vocês ficam assustados o número de nativos que a gente tem aplicação para entrar na escola que são reprovados. Porque eles têm um conhecimento muito grande, tá? Mas tem outras habilidades sociais, né? Habilidade de empatia muito baixa, que não é suficiente para você corrigir uma pessoa. Porque tem muitos professores, tá? Que o fator mais importante dentro da escola ou dentro da sala de aula é ele próprio, não é o aluno. Então a gente tem que ter um professor com empatia, com treinamento certo, porque o foco, né, quem que é o ator ali, o ídolo, né, a pessoa mais importante, a estrela dentro da sala de aula é o aluno tem que falar, o aluno que é importante, o aluno tem que contar sobre a vida dele, não é o professor que tem que chegar em frente à sala de aula. Gente, eu viajei semana passada. Hi guys, I traveled last week to Miami and it was very nice. Não é o professor que tem que contar as histórias dele, são os alunos que têm que participar, tá? Então é o seguinte, então tem um treinamento, né? Dentro da escola, a gente gosta, já vou entregar todos os tesouros, tá? Se você for professor, aluno, aplique isso aí na sua vida. Já vou contar tudo que a gente demorou muito tempo para aprender. A gente utiliza, tá, a teoria cognitivo-comportamental da psicologia, que chama de TCC, a parte comportamental, que ela tem uma série de protocolos, tá, que ajuda, né, o professor ou qualquer pessoa a fazer manejos, né, e principalmente manejos na questão empática. E além disso, a gente vem mapeando, né, nesses 7 anos que a empresa está aberta, eu tenho 10 anos de experiência como professor,
tá? A gente vem mapeando quais são os principais comportamentos do professor excelente, e isso a gente repassa para outros professores e vai ensinando. Então, um dos pontos é a movimentação dentro de sala de aula. Tá vendo o tanto que é complexo, o tanto de coisa, o tanto que a gente pensa nos mínimos detalhes, até a movimentação do professor, até a atenção, o carinho, o cuidado, como intervir, né? Então, exemplo, se tem um aluno muito tímido, tá? Eu espero a rodada toda, né? Falo assim, gente, eu escutei alguém falando teacher em vez de teacher, tá? Então, vamos repetir todo mundo, teacher, ou seja, estou corrigindo aquele aluno, mas de uma forma ali imperceptível para ele, né? Uma forma que não coloque ele num estado onde que ele fica com vergonha. Veja só, isso tudo está dentro do treinamento dos professores, tá? Então, você tem que ter o mestre certo, que ele saiba corrigir de forma correta. Outro ponto, veja só que orquestra, você tem que ter ciclos inteligentes, ou seja, a metodologia, a informação, ela tem que estar organizada de uma certa forma, aonde a percepção e a compreensão mental da pessoa façam um certo sentido. Porque nós que somos adultos, tá? Na verdade, a ciência nem chama, né, que a gente trabalha com pedagogia, a gente chama de andragogia. Qual que é a diferença em pedagogia e andragogia? Andragogia, tá? Pedagogia, né, eu posso partir do nada. Tá? Mas andragogia não. Andragogia eu uso o que a pessoa já tem. E as teorias da aprendizagem, principalmente, né, da aprendizagem de linguagens, tá? A consolidação, né, daquela aprendizagem, ela tem que ter uma referência, ela tem que ter uma referência prévia. Então a gente utiliza o que o adulto já sabe para ele alavancar e aprender cada vez mais rápido. E utiliza as outras habilidades, igual raciocínio lógico e outros fatores, tá? E outra coisa, né? Esses ciclos inteligentes, eles têm que ter repetição certa. Porque eu não sei se você já viu, né, a curva do esquecimento, por exemplo, ela começa assim, ó, eu aprendo aqui tem 100%. Se eu não repetir, tá, em 24 horas, eu já vou perder ali 80% daquele conteúdo, tá? E aí, se eu repetir em 24 horas, tá, vamos supor que eu faço um resumo em 24 horas, tá? A curva que tinha uma velocidade muito rápida de esquecimento, ela vai esquecer de uma forma mais lenta. Então, eu vejo muito exemplo quando era professor de outras metodologias. Ensinava o presente simples. Vamos supor, I work, eu trabalho. Ela trabalha, she works. Tem um S, não tem? Tem. E aí, beleza, te ensino isso aí. Depois de 10 semanas, repetir esse mesmo assunto de forma intensa. Você já esqueceu, você já perdeu aquela informação. Tá? O seu recall ele fica muito defeituoso. Tá? Então, dentro da metodologia, tem que ter esses ciclos. E além dos ciclos, tem que ter níveis. Então, quando tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, tá? E os nossos níveis são desenhados de uma certa forma que você pode pegar o aluno, passar para o nível 2, nível 2, nível 3, começa a turma em fevereiro, você não conseguir, vai em abril, começa o aluno de novo. Então, essa dinamicidade dentro dos ciclos faz com que você aumente a taxa de sucesso. Outro ponto é o foco, né? Como eu falei na live passada, tá? Nós adultos, nós morremos de medo de falar em público, de errar dentro de sala de aula, não é isso? A gente morre de medo. E aí, quando você distrai o adulto, coloca o foco dele no presente, como coloca o foco de alguém no presente? Em jogos, tá? Velocidade de conteúdo. Então, se eu chego para o aluno e falo assim, vamos lá agora, não pensa muito não, você está no restaurante, vamos lá, como é que você pede uma água? Então tá, agora você está no aeroporto. Aí, né, o aluno entra naquela dinâmica, tá? Dentro de sala de aula, né? Aonde ele, focado no presente, tá? Ele distrai dos medos dele, das inseguranças, e ele consegue experienciar, né, mais a aula. Outro ponto também, tá, que é importante, é você ter métricas de sucesso. Já viu, né, que os grandes corredores, principalmente de atletismo, eles medem cada segundo. Ó, passou aqui, você melhorou 1 segundo, melhorou 2 segundos, 3 segundos, tá? E aí você consegue fazer. Então, o Anders Ericsson, ele descobriu, tá, que você tem que ter métricas de sucesso. E a gente viu que muitas escolas, elas têm poucas métricas da habilidade de comunicação. E a gente não, a gente tenta pegar ali um 360 da habilidade de comunicação, medindo não só a frequência dentro de sala de aula, mas qual foi a qualidade daquela participação dentro de sala de aula, tá? E provas orais também que medem o poder de adaptabilidade do aluno, não só o conhecimento, tá? Ou seja, pergunta para o aluno o seguinte, e aí, você perdeu bagagem em Miami, como é que você fala, onde está minha bagagem? Aí o aluno, se ele demorar muito para responder, tá? Eu já sei ali, né, que a memória ele já não está tão internalizada, ele está pensando demais, tá? Então, mesmo se ele responder perfeitamente correto, tá, ele não ganha o ponto total. E outro ponto, tá, é o acompanhamento pedagógico, aonde, tá, esse acompanhamento ele tem que ter consciência, tá, da complexidade que está envolvido o aluno, tá? Ou seja, vou dar um exemplo para você. Sempre que a gente vai fazer um pedagógico com o aluno, né, a gente trabalha uma matriz que a gente chama modelo caórdico, tá? O que é modelo caórdico?
A gente trabalha com 3 círculos, e aqui está o caos, aqui está a ordem, aqui está o chamos e aqui está o controle. Tá? Então, o que a gente trabalha? Pergunta para o aluno o seguinte, ó, neste momento agora da sua vida, você está no caos ou você está na ordem? O caos é, guys, mudei de trabalho. Super normal, sua rotina é outra rotina, você vai desorganizar. Então é um caos que eu não passo mal, eu consigo controlar esse caos, certo? A ordem eu consigo ter o controle total da minha rotina, tá? O caos é tão intenso que eu começo a passar mal, começa a fazer mal para minha saúde física e saúde mental, tá? E o controle é o controle extremo. Ó, quero aprender inglês, mas por telepatia, tá? Não quero estudar inglês, não quero sair da zona de conforto, não quero estudar. Então essa pessoa, na verdade, o trabalho mais difícil é para quem não tem um controle excessivo, tá? Então a gente pergunta para o aluno, beleza, 3 meses atrás, onde você estava nessa dança da vida? Hoje e nos próximos 3 meses. A gente só monta projeto pedagógico se a gente entender esse contexto de momento de vida do aluno. Então você tem que entender qual que é o seu contexto. E aí, eu já vou entregar o ouro aqui também, tá? Guys, qual que é o protocolo? O aluno no caos, fazendo 1000 coisas, com mudanças, você vai estudar o básico, feijão com arroz. Tá? Você tá na ordem, a gente acelera o projeto. Vai ler livro, vai pegar outros aplicativos, vai estudar mais, vai fazer 2, 3, 4, 5 aulas por semana, tá? E aí, lembrando, tem que ter capacidade mental, tem que ter plasticidade, tá? Controle, né? Nós vamos trabalhar e pedir ajudas externas, porque isso aqui é muito difícil trabalhar, e nos chamos, muitas vezes, a gente faz ou o básico, bem feito, ou o que der para fazer, ou a gente pausa o projeto temporariamente. Então, tá vendo que são algo complexo, tá? E essa curva de aprendizagem, tá? Ela não é um fim, ela é só um início, ela é um ponto da metodologia, tá? Que é complexa, mas se você observar, né, e estudar sobre a prática deliberada, tá? E aplicar todos esses pontos, e aplicar o que eu falei para vocês da matrix da fluência, você aumenta muito as suas chances de sucesso, tá? Então a gente fica por aqui, eu desperito, toque de desperito, na mãozinha aqui também, tá? Pegando uma mãozinha diferente, yes, aqui ó, melhor assim, tá? Fica eu e o desperito por aqui, né? E aí se você tiver qualquer dúvida, se quiser mais informação sobre o inglês para desesperados, né? Você vai encontrar em algum lugar por aqui. Então, see you soon, bye bye!